Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo. Para contribuir um pouco mais para a sua formação histórica e teológica, vou trazer uma temática que foi sugerida por um amigo meu, inclusive, sobre a questão de traduções da Bíblia e da Bíblia estar na mão do povo. Desde quando a Bíblia foi para a mão do povo, né? Porque tem uma opinião que não é nem um pouco científica, mas é uma opinião muito corrente e muito aceita, né, em alguns meios acadêmicos, de que Martinho Lutero, na Reforma Protestante, teria colocado a Bíblia na mão do povo. É como se as Sagradas Escrituras estivessem reservadas a um pequeno círculo apenas, e Lutero teria feito esse grande feito, essa grande realização de colocar a Bíblia na mão do povo, de modo que teriam sido os protestantes, né, os reformadores protestantes, a popularizar, a universalizar a Bíblia. Será que isso é verdade? Até onde não é isso? Até onde isso é científico? Até onde isso merece credibilidade? Então é sobre isso que eu vou discorrer um pouco, né? Nesse vídeo aqui de hoje, se Lutero de fato colocou ou não a Bíblia na mão do povo, tá certo? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Cleibson Américo, de ativar os sininhos das notificações, de partilhar com outros amigos, né? Enfim. E, né, recomendo que você anote algumas informações que eu vou trazer aqui, são informações historiográficas, que aí vale muito a pena, tá certo? Então vamos lá, começar. Primeiramente, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o cânon bíblico, né? Esse vídeo é um pouco mais antigo, né? Sobre o cânon bíblico, onde eu mostro como surgiram, né? Como foi organizado os livros das Sagradas Escrituras, quando foram as primeiras definições, nos primeiros concílios, enfim, como foi que a Igreja Católica organizou a Bíblia. Porque não se deve nem discutir que foi a Igreja Católica quem organizou, quem fez a Bíblia. Né? Quem discute isso, né? Quem não aceita isso, desconhece o mínimo de história, porque quem conhece um pouco da história não precisa nem ser cristão, nem crente para isso, basta conhecer um pouco da história, da historiografia, sabe que foi a Igreja, né, no século IV, a partir do século IV, século V, né, nos concílios, que começou a organizar e selecionar os livros inspirados e separar daqueles não inspirados, tá certo? E os não inspirados ela chamou de apócrifos, e os inspirados chamou de canônicos, tá certo? Então nesse vídeo do cânon bíblico eu explico um pouco sobre isso. E a primeira lista dos livros oficiais, é óbvio, a primeira não, todas as listas dos livros oficiais das Sagradas Escrituras, quem apresentou foi a Igreja Católica, seja no Concílio de Hipona, no Concílio de Cartago e depois, mais tarde, no Concílio de Trento. Então a Bíblia é sim um livro da Igreja Católica, tá certo, gente? Então vejam, primeiramente, né, a primeira coisa que nós precisamos entender é que as Sagradas Escrituras não foi escrita em português. Isso aqui é óbvio, não precisa nem, né, estar aqui dizendo. Mas não foi escrita em português. As línguas originais é a língua hebraica, majoritariamente para o Antigo Testamento, e a língua grega, né, para todo o Novo Testamento. Foi escrita em grego, certo? Então o hebraico e o grego são as línguas das Sagradas Escrituras e um pouquinho do aramaico, certo? E a primeira tradução da Bíblia aconteceu no século III antes de Cristo, certo? Que foi a tradução, até então só havia o Antigo Testamento, a tradução do hebraico, certo, para o grego. Essa Bíblia ficou chamada de Septuaginta, né? Outros dizem Septuaginta. É a Bíblia grega, né, do Antigo Testamento. Foi a primeira tradução e foi a primeira vez em que os livros foram juntados, né? Porque até então eram soltos, né? Os escritos, os profetas, os livros sapienciais eram soltos. E foi a primeira vez, inclusive, que foi organizado, né, os livros em volume único. Foi no século III, em Alexandria, no Egito. Essa Bíblia foi organizada por 70 sábios e por isso ficou conhecido como Septuaginta, que significa dos 70, né, dos 70 sábios, dos 70 anciãos. Certo? E nesse vídeo sobre o cânon bíblico eu explico um pouco sobre isso. Então, a primeira tradução é a tradução grega, Septuaginta, que nós usamos ainda hoje, esse cânon, né, no qual aparecem inclusive aqueles 7 livros que a tradição protestante pentecostal não conservou, tá certo? Porque a tradição protestante histórica, né, em apêndice, mas ainda algumas conservam. Então, século III antes de Cristo. No século III depois de Cristo, século III e IV depois de Cristo, né, nós vamos ter um grande biblista, um grande comentador das Escrituras, que é São Jerônimo. São Jerônimo ele vai traduzir dos originais hebraico e grego para o latim, certo? Isso, ele fez duas versões, né? Uma primeira em 383 e outra em 405. Tudo isso aqui depois de Cristo. Essa Bíblia latina, que já foi uma tentativa de colocar ela mais acessível às pessoas, porque na época o latim era falado largamente no mundo europeu, certo?
Então, por ela ter sido colocada em uma língua comum, em uma língua corrente, ela foi chamada de Vulgata. A palavra Vulgata vem de vulgo, que significa o povo. Né? Então, a primeira tradução das escrituras lá na Bíblia grega Septuaginta já foi uma tentativa de colocar a Bíblia na mão do povo, certo? Ou pelo menos de torná-la mais acessível. E com São Jerônimo, não é, na língua falada mesmo, na língua realmente popular, que era a língua latina. Agora, claro, é preciso também aqui já entender, né, e não precisaria nem dizer isso, que até então não havia imprensa, não havia papel prensado. Né? Os textos eram escritos em papiros, em pergaminhos, né, em casca de árvore, em pele de animais, coisas assim, certo? Não havia papel prensado, então é impossível aqui pensar em traduções de Bíblia para todo mundo, né? Isso aqui é impensável, porque não havia isso no mundo antigo, beleza? Depois de São Jerônimo com a Vulgata, né, nós vamos dar um passo para o século XIII, né, isso aqui já estamos depois de Cristo, em algumas traduções que surgem na França, em Paris, né, traduções do latim para o francês, século XIII já, século XIII. E no ano de 1466, na Alemanha, nós vamos ter um tipógrafo, né, muito famoso, o Johannes Mentelin. Isso em 1466. Ele vai traduzir, vai fazer, né, uma tradução. Foi a primeira tradução, inclusive, do latim para o alemão, muito antes de Lutero. Né, quase que, né, uns 70 anos antes de Lutero. Certo? A Bíblia de Mentelin, Johannes Mentelin. E é importante dizer que Mentelin ele traduziu do latim para o alemão, né, que era a língua, né, falada no Reino da Prússia, né, na Alemanha. Hoje, né, modernamente é que foi chamado de Alemanha, mas na época não se chamava. Chamava as terras dos povos germânicos. Certo, gente? E vejam que isso foi em 1466, mas em 1450, ou seja, 16 anos antes, é que havia sido inventado, né, por um outro alemão, Johann Gutenberg, a imprensa. Então a imprensa é algo moderno, algo que só tem apenas 500 anos, é algo bem recente. Certo? Antes disso não se pensava em papel prensado, em livro prensado para, né, se reproduzir assim largamente. Impensável isso. Certo? Então quando Johann Gutenberg inventa a imprensa em 1450, 16 anos depois, não é, o Mentelin já faz a primeira tradução do latim para o alemão, isso em 1466. Beleza? E veja, depois em 1471 vai aparecer um outro texto traduzido do latim, dessa vez para o italiano, né, que foi feito pelo um monge beneditino calmadulense chamado Niccolo Malermi. Niccolo Malermi foi um monge, né, passou muitos anos traduzindo do latim para o italiano e apresentou em língua vulgar, em língua italiana, língua vernácula, esse texto das escrituras, certo? Depois em 1494 nós vamos ter uma outra Bíblia, né, em tradução alemã também, a de Liebeck, né, a Bíblia de Liebeck. Inclusive é considerado um dos melhores textos da Bíblia em alemão, é esse de Liebeck, certo? Depois em 1522 nós vamos ter uma outra tradução alemã, não é? E veja, eu estou citando aqui algumas traduções alemães. Tudo isso aqui foi antes de Lutero, porque antes de Lutero já haviam 18 traduções, né, do latim para o alemão. Então é uma falácia, é um grande erro, um grave erro, né, ou um erro ou uma má intenção dizer que Lutero foi o primeiro a traduzir do latim para o alemão. Negativo, isso aqui não tem base nenhuma, isso é totalmente falso, certo? Porque antes dele, como já vos disse, já havia 18 traduções do latim para o alemão, sendo que dessas 18, 14 eram em um alemão mais erudito e 4 em um alemão mais popular, mais vulgar, né, na língua mais corrente do povo, né, no dialeto mais corrente. Certo? E a Bíblia de Lutero, gente, só vai aparecer em 1534. Veja, depois de tudo isso, em 1534 é que Lutero vai traduzir, vai terminar sua tradução, né? Demorou anos também, do latim para o... Do latim não, ele vai pegar uma parte latina e outras partes do grego, do hebraico, vai traduzir para o alemão. Em 1534, já havia 18 antes dele. Isso só na Alemanha, sem contar Paris, né, França e a Itália. Entende? E lembrando que a revolução, né, de Lutero, né, a sua revolta foi em 1517. Beleza? E veja, antes de Lutero, 2 anos antes, já tinha surgido uma outra tradução, em 1532, na Itália, né, por Antonio Brucioli. Era um humanista, um renascentista. Ele também já tinha feito uma outra tradução do latim para o
italiano, certo, gente? Depois, em 1609, em 1610, na Inglaterra, isso antes da primeira tradução protestante, né? Houve essa tradução católica chamada a Bíblia de Douay-Rheims. Essa Bíblia de Douay-Rheims foi, né, feita no colégio católico na Inglaterra de Douay e Rheims, porque a primeira parte do Novo Testamento foi publicada em Rheims, na França, certo? Isso em 1609, 1610. E só em 1611 é que o rei, né, o rei James I, ele vai fazer também uma tradução e colocar o seu nome, né? Que ficou conhecido como King James, que ainda hoje é muito usado no meio protestante, certo, gente? E depois vão surgir outras, né, traduções católicas na Inglaterra, como a do bispo católico, né, Richard Challoner. Ele vai traduzir, né, vai revisar a Dewey, inclusive, e vai ampliar, né, vai fazer essa publicação em língua vulgar. Tem uma publicação, né, um decreto também do Papa Clemente XIII, certo? Isso, ele foi Papa de 1758 a 1769, onde ele dá permissão que os jesuítas, os padres jesuítas, né, onde eles estiverem fazendo missão, que eles também traduzam textos bíblicos para a língua onde eles estiverem fazendo a missão, a língua vernácula. Seja uma língua popular, seja uma língua indígena, enfim, né, que eles façam isso. Aqui no Brasil, inclusive, o padre José de Anchieta, né, traduziu alguns pequenos textos, não foi completo, mas traduziu alguns pequenos textos para a língua indígena, para que os indígenas também tivessem acesso às escrituras, certo, gente? E depois, né, para citar um pouco do português, nós tivemos uma grande tradução, né, que surgiu em Portugal, depois chegou, né, aqui no Brasil, que foi a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Essa é um grande texto, uma grande tradução, né, muito respeitada pela sua seriedade, né, pela sua apurada dedicação, né, e minúcia na tradução dos termos, certo? Do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que foi traduzido em 23 volumes. Depois foi reduzido para 7, depois para um volume único, assim, bem grande mesmo. Certo, gente? E um pouco antes tinha surgido a do João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida ainda é muito usado no meio protestante, né? Ele era português também. Uns dizem que ele era padre, ele não era padre, certo? Ele foi criado com um tio que era padre, não é porque ele tinha ficado órfão e foi criado com um tio que era padre, mas ele se tornou protestante desde os seus 14 anos, certo? João Ferreira de Almeida, que é muito usado ainda no meio protestante. Então vejam que eu citei aqui para vocês, antes da Bíblia de Lutero, em 1534, várias edições, e depois dele também várias edições. Então é falsa essa ideia de que Lutero colocou a Bíblia na mão do povo. Agora uma coisa aqui também é preciso explicar. Veja, a imprensa, né, eu falei para vocês que surgiu o papel prensado em 1450. Então antes disso é impossível falar em edições, em todo mundo ter acesso. É impossível porque não havia papel, certo? Não havia papel prensado. Quando surge a imprensa, em 1450, o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia, chamada Bíblia de Wittenberg. O primeiro livro na história mundial a ser impresso foi as Sagradas Escrituras, né? Foi uma Bíblia latina, a de Johann Gutenberg, certo, gente? Então, na verdade, o que aconteceu foi uma feliz coincidência entre a eclosão da revolta protestante em 1517, né, e 57 anos antes a invenção da imprensa. E como Lutero também era alemão, então óbvio, né, que para ele foi muito favorável poder publicar, não é, porque a imprensa tinha surgido, né, 57 anos antes, então ele tinha um instrumental para poder disseminar, certo? Mas antes dele já havia várias edições, né, as pessoas já tinham acesso sim às Sagradas Escrituras, não com tanta facilidade, porque não havia papel, né, não havia papel prensado, como já expliquei aqui a vocês. Então foi somente uma feliz coincidência entre a revolta protestante, certo, e a invenção da imprensa. Foi somente essa feliz coincidência. Então é falso, gente, essa história de que Lutero botou a Bíblia na mão do povo, como também que a igreja proibiu o povo de ler a Bíblia. Isso é falso, certo? Isso é falso, isso não tem base histórica, certo? O povo não lê a Bíblia, muita gente não tem a Bíblia, porque não havia papel prensado, não havia publicação prensada, não é? Isso aí é algo moderno, né? A Bíblia, tal como hoje nós temos, começou há 500 anos atrás apenas. E olha que a Bíblia já havia antes disso, há 1500 anos antes. Então, são essas informações historiográficas que faltam na cabeça de muita gente, e daí se fazem deduções distorcidas. Mas isso aqui é o que a história pode falar com seriedade, né, e comprovar. Tá certo?
Então aqui ficou esse pequeno, né, e breve esclarecimento sobre esta questão. Então você gostou, você partilhe com seus amigos, né, você curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, e vamos adiante, tá certo? Nos próximos vídeos, né, estarei trazendo também outros temas que de repente possam contribuir para a sua formação. Se também quiser, deixe seus comentários aqui, não é, fazendo alguma pergunta, fazendo alguma crítica, algum acréscimo, né, fique super à vontade, tá certo? Então um grande abraço, até a próxima.